8h. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Irmãos amados, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Deus esteja abençoando aos irmãos que estão conosco, participando no dia de hoje da nossa live. Agradecemos aqui a participação da Leila, Rangel, Lucas, que está assistindo, está conosco. Uma boa noite para a Leila, para os seus familiares. Agradecemos também a participação do Joacir, da Marinalva, da Deise Camargo, irmão Hélio Santiago. Muito obrigado pela participação dos irmãos. Diácono Rui, Viviane, presbítero Carmelino, Elsa. Muito obrigado a participação dos irmãos. Tá? Também a Gabi Lobac. Deus esteja abençoando essa família. Diácono Adilson, obrigado pela participação. Abençoe a Vera, a Letícia, muito obrigado. Deus abençoe a Michel, muito obrigado, Michel, pela sua família. Também tem o Walter e a Cristina, que estão assistindo. Boa noite, Walter. Deus abençoe sua vida e a vida da Cristina, sua esposa. Deus te abençoe. Abençoe vocês. Também o Robinho, muito obrigado. Valéria, Deus abençoe. Marcos Farias, obrigado. Deus te abençoe. Agradecemos a participação da irmã Enedina com a Mara Tavares, a sua filha. Muito obrigado
Deus abençoe esses irmãos. Maria Cristina Nogueira, obrigado, Cristina, Deus te abençoe. Minha esposa também está aqui assistindo e participando e me ajudando. Agradecemos a participação de todos esses irmãos na noite deste dia. Irmãos, nós vamos ler aqui um outro texto. Antes, quero agradecer também a participação da Noemi. Uma boa noite, Noemi. Deus abençoe a sua vida, a de seus familiares. Nós agradecemos a sua participação, viu, Noemi? Nós louvamos a Deus pelos irmãos que participam hoje da nossa live. Para nossa edificação, nós estaremos lendo um texto lá no primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Nós vamos ler no capítulo 22, um texto já conhecido, já lido aqui, e nós vamos lê-lo novamente. Nós vamos ter um outro olhar acerca desse texto. Versículos 1 a 3 diz assim, Gênesis 22. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Que Deus nos oriente e nos abençoe a partir desse texto, acrescentando aos nossos corações, aplicando aos nossos corações a orientação, a mensagem baseada nesse texto. Irmãos, nós vamos, nesse momento, orar, pedir a orientação de Deus, tá? Para nossa reflexão. Vamos falar com Deus agora. Senhor, aqui nós nos encontramos e pedimos, Senhor, que Tu venhas abençoar todos os irmãos que estão participando conosco na noite deste dia. Agradecemos, Senhor Deus, por cada uma destas preciosas vidas, rogando que Tu os abençoes, ó Deus, abundantemente, abençoando, Senhor, a todas as famílias reunidas e representadas por esses irmãos. Agradecemos, ó Deus, pelo dia que Tu acrescentas à nossa existência. Também pedimos a direção, a orientação e a iluminação do Teu Espírito para nossas vidas. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Dá-nos, ó Deus, a Tua direção. Ó Deus, abençoa-nos nesse momento. Orienta-nos através da Tua palavra, edifica-nos através dela. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos um texto já conhecido dos irmãos, tá? Bastante conhecido, mas para o qual nós agora vamos ter um outro olhar. Nós tivemos há um tempo atrás, lendo esse texto e falando sobre o amor sacrificial, esse tema. E hoje nós vamos falar sobre Abraão, um servo aprovado por Deus. Abraão, um servo aprovado por Deus. Irmãos, esse texto é um texto que conhecido dos irmãos e que nos traz algumas lições aqui. Nós temos 3 lições muito importantes nesse texto que lemos e que certamente serve de orientação, de ajuda, de auxílio para a nossa vida, na nossa caminhada diária. Tudo que nós fazemos deve ser orientado pela palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, e é da palavra de Deus que tiramos as orientações para o nosso caminhar, para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, nós vamos ver aqui
algumas dessas lições, são 3 lições que nós vamos tirar desse texto. Como foi Abraão aprovado por Deus? Observe que o texto, ele começa, né? Claro, tem aqui um enunciado, tem um título aqui. O título não é inspirado, naturalmente, tá? Mas ele é bastante orientador. Ele diz assim: Deus prova Abraão. E nós vamos, aproveitando esse gancho desse título, volto a dizer que não é inspirado, né? O título não é inspirado, tá? Somente a palavra do Senhor. Mas nós vamos tirar aqui orientações sobre esse tema. Abraão, um servo aprovado por Deus. E vamos ver como Abraão foi aprovado por Deus, e nós vamos certamente aprender lições sobre isso. Em primeiro lugar, irmãos, Abraão, ele foi aprovado por Deus em sua dedicação, ou seja, ele foi aprovado por sua dedicação a Deus. Essa é a primeira questão fundamental. Abraão foi aprovado em sua dedicação a Deus. Como é que diz o versículo 1? Disse assim: depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova, ele disse. Então Deus chama Abraão e diz: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Ou seja, Abraão prontamente respondeu ao Senhor e se colocou à disposição do Senhor. A expressão eis-me aqui é uma expressão de alguém que está submisso àquele que o chamou, ainda mais sendo chamado por Deus. Então, o primeiro exemplo da aprovação de Abraão aqui está no versículo 1 e mostra que ele foi aprovado por sua dedicação a Deus. É muito importante observar essa expressão, não só a intervenção de Deus, o chamado de Deus para Abraão, mas a sua resposta. A resposta de Deus é: eis-me aqui, aqui estou, Senhor, né? Dispõe de mim. É isso que Abraão está dizendo com esta palavra. Então, Abraão foi aprovado por sua dedicação, por sua disposição, né, de colocar-se nas mãos de Deus. Esse é o primeiro passo dessa lição que temos nesse texto. A segunda lição que nós temos aqui mostra que Abraão foi aprovado ao dar o que tinha de melhor para Deus. Abraão foi aprovado ao dar o que tinha de melhor para Deus. E o que é que ele tinha de melhor? O seu filho. E Abraão, ele não titubeou, ele não esmoreceu, né? Abraão não divagou, Abraão não se queixou diante de Deus. Abraão simplesmente ele cumpriu o que Deus estava determinando e ele abriu mão daquilo que ele tinha de melhor naquele momento, que era esperado por tantos anos, o seu filho, o seu primogênito, tá? Aquele que era o seu herdeiro e que haveria de dar a Abraão a descendência prometida por Deus já anteriormente, nos capítulos anteriores. Então, irmãos, Abraão foi aprovado ao dar o que tinha de melhor para Deus. Vamos ver, versículo 2 diz assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo um dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi. Então, Abraão não
esmoreceu, não titubeou, não teve dúvidas, não discutiu com Deus, não achou que estava havendo injustiça da parte de Deus, nada. Abraão simplesmente toma a decisão sábia de obedecer a Deus e, nesta obediência a Deus, Abraão dá o seu melhor para Deus. Abraão entrega aquilo que tem de melhor. Portanto, esta é a questão que nós temos nesse texto e que também nos chama a atenção para o nosso dia a dia. Como é que nós temos agido em relação a Deus? Temos nos dedicado a Deus da maneira que Deus merece? Temos dado o nosso melhor para Deus? De tudo que Deus nos dá, nós temos dado o nosso melhor para Deus? Aquilo que damos a Deus é o nosso melhor? Essa é a questão, essa é a pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Aquilo que estamos dando é o nosso melhor para Deus? Então, o texto chama a nossa atenção para esse fato. Abraão foi aprovado ao dar o que tinha de melhor a Deus. E, em terceiro lugar, nós temos uma outra questão aqui que mostra a aprovação de Abraão nesse momento em que ele foi provado por Deus. Então mostra aqui o texto, já no versículo 3, a segunda parte do versículo 3, que Abraão foi aprovado ao seguir o caminho indicado por Deus. Então Abraão foi aprovado ao seguir o caminho indicado por Deus. A segunda parte do texto diz assim: rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Portanto, irmãos, aqui nós aprendemos uma outra lição. Aprendemos que qualquer coisa que venhamos a fazer, e esse texto e essa expressão, foi para o lugar que Deus havia indicado, representa muitas coisas na nossa vida. Significa que o lugar para onde vamos, as nossas escolhas, tudo que fazemos, deve ser feito segundo a orientação de Deus. Quer seja a escolha de um curso, quer seja a escolha de um lugar para morar, quer seja a escolha do companheiro ou companheira para o casamento, qualquer que seja a escolha que fizermos ou qualquer ação que tomarmos, qualquer medida que tomarmos, nós devemos tomá-la segundo a orientação de Deus. Assim como Abraão foi para o lugar que Deus havia indicado. Deus lhe havia indicado. Não foi a direção que Abraão achou por bem seguir. Abraão não tomou nenhum atalho. Abraão seguiu o caminho indicado pelo Senhor. Nós aprendemos uma lição de que o melhor caminho para o homem chama-se Jesus. Jesus é o caminho melhor. Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho verdadeiro que nós devemos seguir. Se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos ser aprovados por Deus, nós temos que dizer para o Senhor Jesus: eis-me aqui. E devemos também dar o nosso melhor para o Senhor Jesus. E devemos seguir ao Senhor Jesus em todo o nosso caminhar, em todo o nosso trajeto, em tudo que fizermos na vida, porque Ele é a escolha de Deus, é o caminho de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que nós possamos trilhar esse caminho com toda a segurança, pela fé, pela confiança, na confiança de que Deus sempre nos dá o melhor
e sempre tem em vista o nosso bem. Portanto, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe aqueles que estão participando conosco na noite deste dia, nesta nossa live, e fica aí a lição de hoje para a nossa noite e para a jornada que temos pela frente aí, o dia a dia. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter no nosso coração e na nossa mente sempre essa percepção de que para Deus nós devemos fazer sempre o melhor, de maneira que nós sejamos aprovados por Ele. Que Deus nos abençoe e abençoe também a sua vida nesse momento tão especial em que nós, mais uma vez, participamos desta devocional juntamente com os irmãos. Que Deus os abençoe. Nós estaremos agora, irmãos, fazendo os nossos pedidos. Hoje, dia 30/7, 30 de julho, 2020, quinta-feira, nós queremos agradecer a Deus o dia que Ele nos deu, o dia de hoje, que Ele acrescenta à nossa existência, e agradecer a Deus, agradecer por uma bênção especial na vida do Davi. Davi, ele completa mais um ano de vida. Davi solto, Então, agradecemos a Deus pela vida do Davi, que completa os seus 13 aninhos, 13 anos. Deus abençoe a vida do Davi, que está sendo agora galardoado por Deus, contemplado pelo Senhor, com mais um ano de vida. Deus abençoe ao Davi, dando cada dia mais conhecimento da pessoa de Deus, acerca do Senhor Jesus, para que o Davi cresça e se desenvolva nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe rica e abundantemente a vida do Davi. Nós também estaremos orando aqui pelas nossas igrejas, do presbitério, os nossos pastores, pelos enfermos, pelos segmentos da nossa igreja, crianças, adolescentes, jovens, adultos e os nossos idosos. Continuamos orando pelo Diego e pela Jaqueline, por esse momento em que aguardam a presença, a chegada da Luísa, Nós agradecemos a Deus pela vida deste casal. Deus os abençoe abundantemente. Também pela segurança dos nossos bairros, Deus abençoe e nos cerque de livramento, abençoando também o retorno aos nossos trabalhos presenciais, ao Hermir Cardoso, que encontra-se ainda no CTI, hospitalizado. Nós estamos orando, pedindo pelo Hermir a cada dia o nosso trabalho. A Leila pede pela Maitê. A Leila Rangel, continua pedindo pela Maitê. Então nós continuamos orando, pedindo pela Maitê. Deus esteja abençoando. A Maitê é uma criança de 2 anos. Deus esteja abençoando, ela está internada. E dê, proteja, guarde, cuide, ampare, e dê melhoras e dê restabelecimento completo a esta criança. Nós estaremos orando também pelo Josué, meu cunhado, e pela Lu, pela minha irmã Janete, que encontra-se em tratamento de saúde, e pelo Robinho, cuja filha, Raquel, deverá estar dando à luz ao seu filhinho amanhã, o netinho do Robinho. Então, eu não sei se é netinho ou se é netinha. É netinho, Então, neto é um menino, então netinho que deverá nascer amanhã, Deus abençoe Robinho e Valéria, abençoe essas vidas preciosas, a vida da filha do Robinho, Raquel. Nós estaremos então já estamos colocando diante de Deus, estaremos orando agora por essas pessoas. Senhor, louvamos o teu nome, te bendizemos, muito agradecidos, ó Deus, pelo dia de hoje que acrescentas à nossa existência
e muito agradecidos, Senhor, pela vida do Davi, a quem tu acrescentas mais um ano de vida, completado hoje. Ó Deus, abençoa essa vida preciosa, especial, na família, na nossa igreja. Tem misericórdia, Senhor, do Davi. Contempla-o com as tuas bênçãos abundantes. Muito obrigado pelo seu aniversário hoje, ó Deus. Abençoa os seus pais também, nossos irmãos, Diácono Jorge e Cláudia. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade em que nós dividimos com os nossos irmãos esta reflexão na Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que Tu abençoes todos os pedidos feitos aqui no início, quando nós aqui divulgamos os nomes, ó Deus, dos nossos irmãos, que Tu estejas abençoando a cada um deles, a todos esses nomes que foram aqui mencionados, estejam eles internados, estejam em casa, estejam passando por alguma dificuldade, aguardando alguma bênção. Ó Deus, todos esses irmãos, que Tu estejas abençoando rica e abundantemente a cada um deles, ó Deus, especialmente aqueles que estão em estado mais grave, hospitalizados, ó Deus, que Tu estejas abençoando e recuperando para a glória do Teu nome. Pedimos ainda, Senhor, que Tu venhas abençoar a nossa nação. Abençoe, Senhor, o nosso povo. Abençoe, Senhor, as nossas autoridades constituídas. Tem misericórdia, Senhor, do nosso país que passa por esse drama. Tu podes fazer cessar, Senhor, essa pandemia. Tu és todo-poderoso, Tu podes todas as coisas, Senhor. Se o Senhor quiser, Tu podes fazer cessar esta pandemia, Senhor. No Brasil e no mundo. Tu podes fazer isso, Senhor. Tu és Deus. Nós cremos nisso. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, as igrejas evangélicas brasileiras, todos os evangélicos, ó Deus, todas as comunidades evangélicas no Brasil inteiro. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, abençoando o Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, amigos, familiares, colegas de trabalho, como a Noemi, que participa conosco. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos. Que Tu estejas abençoando rica e abundantemente a cada um deles. Obrigado, Senhor, por essa noite. Dá-nos uma noite de paz. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Vamos agora ouvir o nosso pós-lúdio. Nós temos o pós-lúdio agora, então vamos ouvi-lo para encerrarmos então a nossa live de hoje.
Amados, que Deus esteja abençoando a todos os nossos irmãos do dia de hoje, especialmente nesta noite. Abençoe os irmãos que estão conosco, a Selma também, Josias. Muito obrigado pela participação. Deus esteja abençoando aqueles que, porventura, não tenham sido citados aí. Nós temos Ana Cláudia conosco também, todos esses irmãos. Agradeço a participação de todos. Deus os abençoe abundantemente. E amanhã, se o Senhor assim nos permitir, segundo a vontade de Deus, às 8 horas nós temos uma nova live. Deus abençoe os irmãos. Nós desejamos uma noite muito abençoada de sono, de um sono reparador, tranquilo, que revigore e revitalize a vida, a força física, emocional, a vida espiritual dos irmãos. Deus abençoe abundantemente e lhes dê uma ótima noite. Amém.